Aqui na Dona Oscar a gente compra o teu carro do jeito que tá. Querer falar com o gerente? Cadê o gerente, hein? O que foi? O que tá acontecendo aqui? Você é o gerente? Não, E quem é você? só sou curioso mesmo. Moço. Oi. Que hora vocês fecham? 3, Da manhã? 2, Da manhã? 1. Moça, faz favor aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Experimenta um pouquinho dessa carne. Por que aconteceu alguma coisa com ela? Come um pouquinho dela. Ela tá ruim? Pega um pouquinho do arroz aqui. Cadê o galfo? Cadê o galfo? Tu tem que falar meio grosso com os clientes. Você quer ketchup? Você quer ketchup? Você quer ketchup? Você quer ketchup? Agora sim, tu tá pronta. Tem primeiro cliente teu. Quero uma coxinha. Você quer ketchup ou quer que eu supe? Ih, Ah, tá